1 Samuel, capítulo 16, verso 13. Depois nós vamos pular para o verso 17. Diz assim, estão vendo aqui? Estão, né? Todos estão vendo? Diz assim, então Samuel tomou um chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Essa partezinha aqui, depois da vírgula. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Olha que coisa interessante. Eu faço uma pergunta para você. Davi era um homem de Deus, sim ou não? Era servo de Deus, sim ou não? Era falho, sim ou não? Sim. Você é um homem e mulher de Deus, sim ou não? Você é falho, sim ou não? Sim. Alguma diferença entre Davi e você, sim ou não? Não. Então o Espírito que se apoderou de Davi também pode se apoderar de você, de nós. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E eu creio que Ele quer se apoderar de você também. E o que aconteceu com isso? Vamos lá para o próximo versículo. Olha o que mudou na vida de Davi depois que o Espírito de Deus se apoderou dele. Disse assim, disse, pois, o filisteu a Davi. Agora é uma história decorrente aí dos próximos episódios lá de Samuel. Disse, pois, o filisteu a Davi, sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E os filisteus pelos seus deuses amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi, vem a mim e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo, o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos dos arraial dos filisteus, darei hoje mesmo às aves dos céus, e as feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos saberão que há Deus em Israel. Você pode fechar os seus olhos agora? Feche seus olhos nesse momento. Pai, no nome de Jesus, eu quero lhe pedir nesse momento que o Senhor fale aos nossos corações por meio da sua palavra. Que o Senhor nos mostre a sua vontade por meio da sua palavra. E que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Jesus. Bom, meus queridos, eu quero falar com vocês algumas coisas que no final ou no meio da mensagem você vai perceber que Deus quer falar ao seu coração. Primeiro eu queria dizer que eu acho que Deus tem algo assim extraordinário para mostrar para você hoje, para fazer na sua vida hoje. Eu acho que Ele já começou no início do culto, Ele já começou assim lhe trazendo uma visitação. Eu senti que muita presença de Deus, mas um pouquinho acho que eu pulava direto para o céu e ficava lá de vez. Então quero dizer para você, preste atenção na palavra, preste atenção na mensagem. Diga para Deus no momento que estiver pregando, Senhor, fala comigo. Por quê? Porque eu não sei qual é a sua necessidade. Mas Deus sabe. Eu não estou aqui para jogar em direta e dizer assim, fulano, vou dizer isso para ele. Não tenho isso como meu objetivo aqui nessa noite. O que eu quero é só simplesmente ser um canal de Deus para você. E nada mais do que um canal. Marcelo é uma pessoa comum como qualquer outro. E aí, o que importa não é o Marcelo, é Deus falando através do Marcelo. Como poderia ser através do Luca, como poderia ser através do Marco, como poderia ser através de qualquer outra pessoa. A questão é, quem tem ouvidos, diz a Bíblia, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. E quem falou isso foi João. Então Deus falou através de João, o Espírito Santo falou através de João, como pode falar através da minha vida hoje para vocês. Só que depende também de vocês estarem atentos ao que Deus tem para falar. Bom, primeiramente eu quero dizer para vocês o seguinte. Às vezes nós passamos por coisas e achamos que somos os únicos a estarem passando por isso. E fazemos aquelas perguntas que eu acredito que todos aqui em algum momento já fizeram. Por que eu? Por que eu tenho que passar por isso? Por que eu estou enfrentando essa situação? Às vezes olhamos para a família e ninguém está passando o que você está passando. Às vezes olhamos para os irmãos e nenhum dos irmãos
está vivendo o que você está vivendo. E às vezes vem a pergunta, né? Por que será que eu tenho que passar por isso? Às vezes não temos resposta. Ou às vezes, em algum momento nós tomamos posse, todas as promessas de Deus, de não, Deus, o Senhor vai fazer. Só que o tempo vai passando, o tempo vai passando, o tempo vai passando, e parece que as coisas elas não acontecem. O tempo está passando, parece que a resposta elas não vem. E a gente escuta alguém dizendo assim, espere em Deus, Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Claro, todos nós temos que entender, Deus tem tempo para tudo. Mas às vezes as coisas elas não acontecem, não é porque Deus Ele não quer fazer, ou porque não é o tempo de Deus fazer, mas por outros motivos. E motivos esses que nós precisamos estar percebendo. E as histórias da Bíblia nos foram deixadas com um propósito. Eu acho que, como disse, se não me falha a memória, Pedro, ele diz assim, que toda a escritura ela é divinamente inspirada. Significa que cada um que ali deixou a sua parcela de contribuição, de algum relato, de alguma ordenança, de alguma história, não fez por fazer, mas foi inspirado pelo Espírito Santo. E qual o objetivo? É que através desses acontecimentos, dessas histórias, a gente começa a perceber que nós não somos os únicos a passar por algumas coisas na vida. A gente começa a entender que algumas coisas que nós estamos esperando em Deus, elas não vão acontecer se nós não agirmos, se nós não nos posicionarmos, se nós não realmente fizermos aquilo que tem que ser feito para que as coisas aconteçam. E aí vai abrir os nossos olhos e nos levar, às vezes, em direção aos resultados que nós queremos. E uma das histórias que nós temos é uma história muito famosa. Eu acho que quase todo mundo aqui já viu um filme, ou já ouviu um relato, ou já viu uma pregação que fala sobre Davi. Davi é um dos personagens mais famosos que a Bíblia cita. Eu vou citar alguns: Moisés, Davi, Sansão, Elias. São pessoas que são muito conhecidas no nosso meio evangélico, porque existem muitas pregações que falam desses personagens. Mas como acredito eu, que para cada situação Deus tem algo a nos ensinar, eu queria aqui mostrar para vocês como é importante nós sermos cheios do Espírito Santo. E fazermos uma reflexão se nós colocamos isso como prioridade em nossa vida. E aí, o que eu quero compartilhar com vocês? Primeiro, nós vamos falar um pouquinho aqui da história do povo judeu, uma parte da história do passado, para você entender o que nós queremos passar para você hoje. Primeiro que, quando Deus lá, muitos anos atrás, formou uma nação, para que essa nação fosse uma nação peculiar sua, um povo escolhido seu, Deus deu para essas pessoas uma promessa. Promessa que dariam a eles uma terra, e nessa terra eles iriam tomar posse do norte ao sul, e aquilo seria dado para eles como herança. Uma terra farta, uma terra abençoada. Depois de alguns acontecimentos, isso se cumpriu. A Bíblia diz que Deus colocou o seu povo na terra, que todo mundo deve ouvir falar, da Palestina, a terra de Israel, até hoje lá. Na Palestina nós vemos aí nas reportagens falando sobre judeus, sobre os termos dos judeus, sobre a terra de Israel. Porém, nesse período no qual eu faço o relato bíblico, algumas coisas me chamam a atenção. Eu acho que vai servir para você o que eu tenho para compartilhar da parte de Deus para a sua vida. A primeira coisa que me chama a atenção nessa mensagem, nessa pregação, é que na época Deus precisava de alguém. Deus precisava de alguém para cumprir a sua promessa. Alguém que se levantasse e fosse um instrumento de Deus para que o que Deus havia prometido para todo o povo acontecesse. E o que me chama a atenção é que Deus faz referência a esse personagem, Davi, e pela primeira vez que Deus faz referência a ele, Deus fala dele antes de ele nascer. 8 anos antes de ele vir ao mundo, Deus usa o seu servo e avisa que ele viria, que Davi viria. Então, quando Deus escolheu alguém para um propósito, que foi Davi, Deus escolheu antes de ele ser gerado na barriga da sua mãe. A Bíblia diz que a profecia sobre Davi foi no 2º ano do reinado de Saul,
E Davi nasceu no 10º ano. Isso é, 8 anos depois, começa a acontecer o que Deus havia prometido. Porém, no decorrer da história, quando Davi se torna jovem, se torna adolescente, e estava chegando agora o momento de se cumprir o que Deus havia falado, o que Deus ele faz? A palavra de Deus diz que Deus chama o profeta e diz, olha, você vai até a pessoa que eu escolhi, que era Davi, você vai derramar sobre ele o óleo da unção. Bom, qual é a importância disso? Na realidade, Deus sabe, ou melhor, Deus sabia que mesmo Davi, Deus tendo falado da existência dele antes de ele vir, de forma natural ele não seria capaz de viver o que Deus havia prometido. Para que se cumprisse a promessa de Deus, ele precisava mais do que ser um homem de Deus, ele precisava ser cheio de Deus. E isso é uma coisa muito interessante, porque se o Espírito de Deus não tivesse sido derramado sobre ele, ele jamais se tornaria o grande rei de Israel e jamais teria feito se cumprir naqueles dias a promessa que Deus daria todas aquelas terras ao seu povo, porque através de Davi realmente ele conquistou essa realização. E a segunda coisa que me chama a atenção foi que o povo de Deus, ele tinha, entre muitos adversários, ele tinha um em peculiar, alguém que estava ali ao seu calcanhar, estava ali sempre interferindo. Entre muitas nações que estavam espalhadas ali nas regiões onde Israel tinha domínio, existia um grupo dos filisteus. E os filisteus estavam sempre ali sendo uma pedra de tropeço para Israel. A Bíblia relata muitas histórias das guerras entre Israel e os filisteus, mas acontece algo novo, diferente dos outros relatos das guerras, das lutas, em que Israel estava ali lutando para conquistar o que Deus havia prometido. É que entre os filisteus surgiu alguém que era de grande estatura, um gigante. Bom, se as medidas que nós temos aqui nas Escrituras, elas nos dão um cálculo aproximado, esse gigante filisteu, que tinha o nome de Golias, ele deveria ter alcançado aproximadamente uns 3 metros. Então você imagine alguém bem alto, né? 3 metros de altura não é... Quando você vê uma pessoa com 2,20, esses jogadores de basquete, esses homens enormes, você já fica espantado. Imagina alguém com 3 metros de altura. E aí isso se tornou agora um grande problema, porque não era só um grupo de guerreiros, eles tinham um líder de grande estatura, um líder de experiência, e aí eles fazem um desafio ao povo de Israel e dizem, olha, nós temos aqui o nosso guerreiro. Se vocês têm alguém aí que represente vocês, que guerreiem com o nosso guerreiro. Se ele vencer, nós iremos governar sobre vocês. Mas se ele perder, vocês irão governar sobre nós. E o que me chama a atenção é que nessa hora, os filhos de Israel, os soldados, os valentes, todos que estavam ali, ninguém se manifestou. Ninguém teve atitude de dizer, não, eu vou. E de repente, esse jovem, que ele tinha um diferencial de todos que estavam ali, esse jovem que foi derramado sobre ele um óleo de unção, no qual a Bíblia faz referência que o Espírito do Senhor estava sobre ele, quando ele chegou no lugar da guerra, onde estava sendo feita a guerra, e escutou as palavras do gigante, ele se indignou. Foi o único ali que se colocou numa postura diferente, uma postura de que alguém que não estava disposto a aceitar esse tipo de afronta. Alguém que não estava com medo daquele gigante. E a Bíblia diz que ele se apresenta ao rei, o rei ali com certeza duvidoso sobre um mancebo, um jovem, para enfrentar um guerreiro. Mas mesmo assim ele foi, como o relato que nós temos no texto bíblico, diz lá que o guerreiro começou a amaldiçoar, começou a esbravejar, começou a se manifestar com indignação, mas isso não fez
Davi temer, não fez Davi recuar, não fez Davi desistir. E naquele momento que ele esbravejou, algo tinha naquele menino que deu ele a ousadia de dizer para ele: olha, você vem contra mim com armas, com varapaus, com escudos, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E aquele jovem não tinha espada, não tinha escudo, não tinha couraça. A única coisa que ele tinha era uma funda, pedras que ele catou do rio. E diz a palavra que no momento da guerra, com aquela funda, ele consegue mirar exatamente na testa. O filisteu, com uma única pedra, a palavra de Deus diz que ele lança sobre a cabeça do filisteu. O filisteu é atingido na fronte. Naquele momento ele cai no chão, ele sobe em cima do filisteu, puxa-lhe a espada, e com a espada ele arranca a cabeça fora do adversário. E ali começa aquilo que Deus havia dito, a conquista dos termos de Israel. Através de Davi, que se tornou rei, ele conseguiu conquistar todos os espaços, todos os lugares, todas as regiões que Deus havia estabelecido e falado lá atrás para Moisés, que o Senhor daria Israel do norte ao sul. Todos os termos foram conquistados na época de Davi. E a questão é, como eu disse para vocês, irmãos, nós entendemos que a palavra de Deus ela não foi escrita à toa. Não é uma história só para você ouvir falar de Deus ou de histórias bonitas no passado. Existe uma similitude, existe uma identidade, existe uma identificação entre essas histórias e as nossas histórias de vida. E essas histórias, elas precisam ser desvendadas para você, para que você avance e conquiste o que Deus tem para a sua vida e o que Deus tem para a igreja. A primeira coisa que eu quero dizer para você é que Deus, para cumprir a sua promessa, cumprir o seu propósito, Deus escolheu Davi. E hoje nós sabemos mais do que nunca, no tempo que nós estamos hoje vivendo, o que nós somos. Nós somos hoje um povo escolhido por Deus. Talvez você não imagine, mas você não está aqui porque você quis, você está aqui porque Deus te trouxe. A Bíblia diz, não foi vós que me escolheste, mas eu que vos escolhi a vós. Eu vou mais além. A Bíblia fala que nos tempos finais se manifestaria uma igreja, a igreja do Senhor, e manifestaria os fiéis e os infiéis. E acredito que hoje nós estamos vivendo esses tempos finais. E nós fazemos parte desse projeto, dessa igreja. Não só a única, não só a nossa como única igreja, mas existem tantas outras também, no qual Deus tem levantado para viver esses tempos finais que antecedem a vinda de Jesus. Quantas evidências. Quando a Bíblia fala lá do arrebatamento, Deus estava falando de uma igreja no futuro. E essa igreja é a de hoje. Porque a qualquer momento Jesus vai voltar. Você pega as reportagens, as histórias, os terremotos, os sinais nos céus, o medo aí dos cientistas com os acontecimentos aí dos meteoros, de fatos recentes que estão evidenciando que a qualquer momento alguma coisa vai acontecer, e isso é verdade. A qualquer momento Jesus vem buscar a igreja e eu espero que você suba. Eu quero. Você quer subir, sim ou não? Amém. Então vamos estar preparados para ter um encontro com o Senhor. Então nós somos escolhidos por Deus. Porém nós precisamos entender o seguinte. Existe algo que precisa ser realizado antes da volta de Jesus. Algo precisa acontecer. Pessoas precisam ser salvas, ser libertas. E vou dizer para você, essas pessoas elas não estão muito distantes, não. Elas estão dentro da sua casa, na sua família. Pessoas que dormem e acordam com você, que precisam de Deus, que precisam de salvação. Sua mãe precisa de salvação. Seu pai precisa de Jesus. Seu irmão está sem Deus. E às vezes nós olhamos de forma tão natural, e quando vemos eles com saúde, bem, nós não nos preocupamos com as almas deles. Não nos preocupamos com a sua salvação. Talvez você só pense na salvação de um familiar no dia que ele parte. No dia que ele parte é a hora de nós refletirmos e pensarmos assim, ai meu Deus, descansou, tomara que tenha sido salvo.
Mas não podemos pensar nos nossos familiares nessa hora. Nós temos que pensar hoje. Nós temos que pensar agora. Nós temos que pensar nesse momento. E aí a palavra de Deus nos dá promessas. Uma delas é crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Meu querido, tua casa está salva? Tua família está salva? Aí você diz, não, não está. Meus irmãos não são salvos. Meus tios não são salvos. Meu pai não está salvo. Minha irmã não está salva. Meu filho não está salvo. Minha mãe não está salva. Bom, então o que nós vamos fazer? Esperar cumprir a promessa? Ou nós temos que agir para que essa promessa aconteça? Ou nós temos que nos posicionar? Deus disse para Israel, vocês vão herdar a terra. Mas a terra, ela não foi dada, ela foi conquistada. Significa que a sua mãe, você tem que conquistar ela. Seu irmão, você tem que conquistar ele. Seu filho, você tem que conquistar também. Nós temos que conquistar essas terras, esses corações que fazem parte da nossa família, que estão perdidos. E às vezes pensamos assim, mas eles não querem. Não, a questão não é que eles não querem. Somos nós que temos que conquistar. Sabe por quê? Porque eles estão na mão dos filisteus. Estão na mão dos nossos adversários. Satanás tem manipulado, tem destruído a vida das pessoas, tem interferido na vida das pessoas. E às vezes a gente está ali vendo e o que nós fazemos? Quase nada. Oramos pouco por eles, nos posicionamos pouco, e às vezes nos sentimos tão incapazes de conseguir influenciá-los a vir para Cristo, a se converter. E claro que nos sentimos incapazes. Sabe por quê? Porque nos falta o revestimento de poder. Nos falta, dizemos para Deus, Deus, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Porque quando você realmente for cheio do Espírito Santo, as estratégias irão acontecer. As oportunidades irão surgir. Deus irá te honrar, como nós pregamos na vez passada, quando os apóstolos foram cheios do Espírito Santo. O que aconteceu? Eles foram valorizados. Todos olharam aqueles homens como homens de Deus, não como qualquer pessoa. Quando nós somos cheios de Deus, sabe o que isso é gerado para a nossa família? Valor. Quando você brilha, quando eles estão doentes, sabe que eles têm que pedir para orar? Somos nós, porque eles vêem Deus na sua vida. E se não estão vendo Deus na sua vida, seu trabalho, as pessoas não estão vendo Deus em você. Se você não faz a diferença, não está gerando valor, é porque você ainda não está cheio de Deus. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou sobre Davi. E olha o que aconteceu na vida daquele homem. Naquele momento, quando ele foi ali para a guerra, em que os israelitas estavam lutando para tomar posse da promessa, levantou-se um gigante. E aí onde eu quero falar algo com você hoje. Eu sei que essa palavra ela vai servir para muitas vidas, não sei quais, mas eu tenho certeza, o Espírito Santo me testifica que para algumas pessoas aqui hoje essa palavra ela vai ser um divisor de águas. A Bíblia diz que naquele momento a afronta do gigante fez com que todo Israel tivesse medo. Até que chegou alguém cheio de Deus. Cheio de Deus para vencer o gigante. E eu vou lhe dizer uma coisa. Sabe por que nós não estamos avançando mais? Sabe por que nós não estamos nos influenciando mais? Sabe por que a terra, que é a nossa casa, ainda não está sob nosso controle, está sob o controle do adversário, criando confusão, briga, contenda, o diabo dentro da sua casa, fazendo todo mundo ficar intrigado? Sabe por que você ainda não conseguiu ainda tomar posse desse espaço, seu ambiente de trabalho? Você deveria influenciar as pessoas ali a se converterem a Cristo. Sabe por que aquela terra ainda está na mão do inimigo? Porque o gigante está lá. E aí nós temos que entender o seguinte, está todo mundo temendo o gigante. E você precisa refletir se você não é mais um dele. Às vezes existem gigantes na nossa vida, que nos impedem de nós mudarmos a realidade. Sabe qual é o nome dos gigantes? Existem vários nomes. O nome do gigante que enfrentou Davi chamava-se Golias. E o nome do gigante que se levanta diante de você? Pode ser uma série de outros nomes. Eu poderia talvez dar um nome de mágoa. Talvez seja um grande gigante que faz com que você tenha dificuldade de ajudar a sua família porque você está magoado por coisas que eles fizeram com você. Talvez esse gigante pode estar sendo chamado de desprezo, porque as pessoas da sua casa não lhe reconhecem, desprezam você, não veem você como alguém de Deus ainda. Existem talvez outros gigantes como medo.
Algumas pessoas têm medo de falar, não conseguem falar. Disse, Marcelo, eu não consigo falar para a minha família de Deus. Alguma coisa dentro de mim, eu fico apavorado, não consigo dizer nada. Eu não consigo dizer nada também no meu ambiente de trabalho. Eu não consigo refletir a glória de Deus. Quantos gigantes às vezes estão diante de nós? Às vezes os gigantes são conflitos que nós temos conosco mesmo. Estamos lutando todo dia contra o nosso gigante, que a gente não consegue nem ajudar ninguém. E é uma verdade. Como é que você vai ajudar alguma pessoa se você não está conseguindo se ajudar? De repente tem um gigante dentro de você, que faz você fazer um monte de coisa errada, e você não consegue mudar a vida de ninguém. Por quê? Porque ninguém olha para você e dá crédito. E se você falar de Jesus, talvez a pessoa olhe para você e sacuda a cabeça assim. Qual o exemplo que você dá? Porque o teu gigante são os teus pecados. Qual é o nome do teu gigante? De Davi? Era Golias. E o nome do seu gigante? Seu gigante deve ter um nome. Medo, pecado, mágoa, desprezo. Às vezes o seu trabalho. Qual é o nome do seu gigante? E aí, meu querido, eu quero dizer uma coisa para você. A palavra de Deus diz que os filhos de Israel ali, todos temeram o gigante. Mas um jovem não tinha idade, não tinha experiência, não tinha envolvimento político, não era soldado, nem idade para isso ele tinha. Mas uma coisa ele tinha. Ele tinha o Espírito de Deus na vida dele. E isso fez toda a diferença. Todos os soldados de Israel, com toda a experiência, com toda a capacidade, nenhum deles teve a ousadia de derrotar o gigante. Mas aquele jovem, sim. Aquele jovem cheio de Deus, cheio do Espírito de Deus, que quando o profeta derramou ali o óleo sobre ele, a Bíblia diz que o Espírito se apoderou dele. Meu querido, quando você estiver cheio de Deus, porque às vezes a gente até pensa, caramba, fui cheio, chorei do culto igual uma criança. Ou então você diga assim, olha, aquele culto eu senti um arrepio poderosíssimo, eu fiquei todo arrepiado. Ou talvez você diga assim, no culto eu fiquei tão tonto, que de repente eu senti vontade de cair no chão. Mas essas coisas, ainda que possam ser uma experiência com o Espírito Santo, não dá a você a convicção, não dá as evidências, não são as evidências necessárias que revelam que você realmente está cheio de Deus. Porque o que vai revelar que você está cheio de Deus é aquilo que você vai fazer amanhã. Lá fora, ou quando você chegar na sua casa, ou no decorrer dos dias do seu ambiente de trabalho. Quando as coisas começarem a acontecer, quando você vencer o seu gigante, você percebe que aqueles pecados que faziam com que as pessoas olhassem para você como um nada, porque você é fraco, eles não começarem a acontecer mais. Isso significa que agora você está sendo cheio do Espírito Santo. Quando você chegar na sua casa e as pessoas na hora do desespero, é você que ela busca conselho, aí você vai perceber que agora você está cheio do Espírito Santo. Quando você tiver, muitas vezes, no seu ambiente de trabalho, e você abre a boca e de repente você percebe que Deus te dá uma palavra tão forte, que a pessoa que está ao seu lado começa a chorar, aí esse é sinal que você está cheio do Espírito Santo. Enquanto você não vê essas coisas acontecerem, enquanto você não vê a sua vida mudar a vida de ninguém, enquanto você não derrotar o seu gigante que está diante de você e faz com que você não avance para as promessas de Deus, porque aquele gigante era o principal instrumento dos filisteus para que o povo não tomasse posse das promessas. Quantas promessas Deus tem para a sua vida? Quantas coisas Deus prometeu para você? Quantas coisas você já ouviu que foram de forma direta ou foram através de versículos bíblicos que são promessas coletivas? Deus prometeu para a sua casa, Deus prometeu para a sua vida, Deus prometeu para a sua profissão, Deus prometeu para você. Mas as coisas continuam da mesma forma, da mesma maneira. O tempo está passando e as coisas não estão acontecendo. E o que isso significa? Significa que o Espírito Santo ele não se apoderou de você. Que você tem que buscar o Senhor de todo o seu coração. Pedir fervorosamente para que Ele venha. E não é só aqui no culto não. Você tem que fazer isso diariamente. Você tem que acordar pela manhã e nas suas orações dizer, Deus, eu quero ser cheio do Espírito Santo.
A Bíblia diz que os apóstolos foram cheios do Espírito Santo no Pentecoste, mas logo depois surgiu uma perseguição. E com essa perseguição, sabe o que eles fizeram? Se reuniram numa casa e oraram. E quando eles oraram, sabe o que eles disseram novamente? Que eles precisavam ser cheios. E diz a palavra que o Espírito Santo encheu aquela casa e todos foram cheios de novo. Ser cheio não é somente um momento. Ser cheio é quando você vive uma plenitude, onde você, por onde você passa, você faz a diferença. Hoje eu quero perguntar para você: você faz a diferença? Você faz a diferença? E se você faz a diferença, me diga onde você está fazendo a diferença. Porque eu tenho certeza de uma coisa: Deus quer te encher. E através de você fazer a diferença. Seja onde for. Quando você é cheio do Espírito Santo, você é impelido por Deus a enfrentar o gigante. Você não aceita mais a afronta. Você crê na promessa. E você está disposto a fazer a diferença. Deus me abriu uma porta de ir para as escolas, falar para os alunos. O que eu estou fazendo? Fazendo a diferença. Fazendo a vida das pessoas mudarem. Fazendo a vida dos jovens mudarem. Eu pergunto para você: aonde você está fazendo a diferença? Se você não faz a diferença em lugar nenhum, não faz a diferença na sua família, não faz a diferença no seu trabalho, não faz a diferença na sua escola, significa que você está vazio. Talvez você sentiu um arrepio, alguma coisa muito boa, mas você ainda não foi cheio. Um copo, ele pode ter água, mas às vezes a quantidade de água é mínima. O ideal é que o copo ele transborde. Nós somos esse copo, nós somos esse vaso. Eu não estou dizendo que você não tem o Espírito de Deus, mas quando você estiver cheio, você vai fazer a diferença por onde você passar. Eu quero convocar você a isso, a orar por isso. É por isso que no domingo passado nós oramos. É por isso que na quinta-feira nós estamos nos reunindo aqui à noite. Os grupos caseiros estão se reunindo, fazendo os grupos aqui. Quando dá 8 horas a gente para e a gente se reúne para buscar junto. É por isso que hoje nós vamos orar agora novamente. Nós vamos pedir: Deus, venha sobre nós, nos enchendo. E quando você começar a ver as coisas acontecerem, as coisas de forma sobrenatural, as pessoas começarem a pedir que você vá até elas, porque elas ouviram falar que através de você Deus faz grandes coisas, vai dizer assim: poxa, chama fulano lá para orar por mim. Ela vai mandar chamar você porque ela ouviu falar de você, que Deus através de você está fazendo grandes coisas. Quando você viu começar a ver essas coisas se realizarem, com certeza o Espírito de Deus está sobre a sua vida. Quando o gigante se levantar do medo, do desprezo, do pecado que você não consegue abandonar, você erra toda hora, sabe que está errado, mas está fazendo. Você pode esconder do pastor, esconde do seu líder, esconde você quiser, mas de Deus você não esconde. Você está lá pecando e Deus está vendo você pecar. Então não adianta esconder, a gente tem que tratar. Quando você for cheio de Deus, esse gigante cai. Porque a Bíblia diz que a carne cobiça contra o espírito, o espírito cobiça contra a carne. Quando você está cheio de Deus, sua carne morre. Mas quando você está vazio de Deus, sua carne cresce. Um se opõe contra o outro, diz a palavra. E é hora da gente mudar isso. É hora do nosso gigante, você subir em cima dele e arrancar a cabeça. Arranque a cabeça do seu gigante. Do adversário que para você, que impede você fluir, que impede você brilhar, que impede você fazer a diferença, que impede de você tomar posse das promessas que Deus tem para você. Só depende de você. Só depende de você. Deus já colocou à disposição dele para nós. Mas Marcelo, o que falta? Você dizer para Deus: eu quero. Ele disse: estou à porta e bato. Deus não vai fazer isso na sua vida por força. Deus não vai forçar você a ser uma bênção. Deus não vai forçar você a buscar a Deus. Deus ele só vai atuar quando você dizer: Deus vem, Deus eu quero. E vou lhe dizer uma coisa: existe todo um diferencial, porque Deus ele conhece interiormente você. Não tem para onde esconder. Você pode fingir que quer, mas se por dentro tu não tem interesse nas coisas de Deus, Deus sabe.
Deus sabe se você tem sede de Deus ou não, se Ele é importante para você ou não. Então eu digo para você, se Ele não era, que a partir de hoje você reflita e diga, não, Deus vai ser o número 1, Jesus vai ser o número 1, eu tenho sede do Espírito Santo, cheio de Deus, e você vai buscar Ele não só hoje, com a mesma intensidade que você vai pedir hoje, você vai pedir amanhã, vai pedir na terça, vai pedir na quarta, vai pedir na quinta. Quando chegar o teu grupo, tu vai reunir o teu grupo, vamos orar, por quê? Eu quero Deus. Você quer Deus? Eu quero. Se você não quer, não posso fazer nada. Deixa o teu gigante ficar aí te humilhando, pisando em você. Que foi isso que o gigante fez com Israel e quis fazer com Davi. Começou a desfazer dele, um cão morto. Não é assim que as pessoas fazem com você? Olha para você e acha que você é um cão morto. É um ninguém. Já teve pessoas que passaram pela sua vida e te desprezaram? Com certeza já teve, né? Você pode aceitar isso, realmente eu sou um coitadinho, eu sou um nada, eu sou um zero à esquerda. Ou você pode se posicionar dizendo, não, eu sirvo ao Deus vivo. O Deus que eu sirvo é poderoso para fazer tudo em todos. Deus que eu sirvo é poderoso para expulsar o diabo que está na minha casa, causando briga, contenda, divisão. O Deus que eu sirvo é poderoso para fazer história. Porque o Deus que eu sirvo é poderoso para mudar o ambiente onde eu estou. Como eu sempre digo, às vezes você está num lugar e diz, eu vou sair daqui porque é uma opressão. Negativo, é a opressão que tem que sair de onde você está. Porque quando você é cheio de Deus, onde você pisa, quem tem que sair é o mal. Porque quando a luz acende, a escuridão é dissipada. E se a escuridão está onde você está, é só por um motivo. A tua luz está apagada. Vamos ficar de pé? Nós podemos mudar isso. Você pode mudar isso. Só depende de você. Depende de você buscar. Depende de você pedir. Depende de você clamar. Depende de você dizer, Deus, eu quero dar um basta na minha vida. E se você disser isso para Deus hoje, eu acredito que o óleo de Deus vai ser derramado sobre você como foi derramado sobre Davi. E a Bíblia diz que quando ele foi derramado, naquele momento quando ele foi derramado, o Senhor operou de tal forma que a Bíblia diz que o Espírito de Deus se apoderou de Davi. Imagine hoje você saindo daqui, sentindo que agora o Espírito de Deus está sobre você. Que o Espírito de Deus está sobre a sua vida. Imagine nesse momento agora, você sentindo que Deus está sobre você. Você vai para casa e você diz, caramba, alguma coisa mudou dentro de mim. Você acorda no dia seguinte, você vai fazer alguma coisa errada, você não consegue. Mas estou acostumado a fazer, ninguém viu fazendo. Mas você vai fazer, você não consegue. Por quê? Porque aquilo passou a ter nojo. Quando você está vazio de Deus, a tentação é grande. Quando você está cheio de Deus, você tem nojo do que é errado. Quando você está cheio de Deus, as pessoas murmuram, reclamam e aquilo não te incomoda. Porque você está cheio de Deus. Quando você está cheio de Deus, as pessoas, elas muitas vezes se levantam contra você, mas você sabe que maior é o que está em você do que o que está nela. Agora você decide que vida que você quer ter. Eu quero ter uma vida cheia de Deus. E você? O que você quer para você? Porque talvez você esteja vindo aqui e está perdendo seu tempo. Porque se você não quiser Deus, as coisas não vão acontecer na sua vida. Deus não vai olhar do céu e dizer assim, tadinho. Deus, Ele vai operar na vida daqueles que realmente querem Ele, querem estar com Ele. Aliás, Ele vai levar para o céu aqueles que têm prazer nele. Se você tem prazer de Deus, você acorda pensando nele, você dorme pensando nele. Chega o dia do culto, não é uma coisa cansa, eu tenho que ir para a igreja. Não, quando chega o dia do culto é uma explosão. Você quer Deus. Meu nome é Marta. Prazer, meu nome é Matheus. Me chamo Antônia de Maria. Meu nome é Robson. Meu nome é Gisele. Meu nome é Larissa. Venha transformar a sua vida. Hoje eu posso dizer que o Senhor mudou a minha vida. Eu estou vivendo uma vida nova a partir de hoje. Hoje eu sou feliz, nada me abate. É uma transformação. Procurasse simplesmente mudar a sua realidade de vida. Quando você conhece Jesus, quando Ele abre aquela jaula para você sair, para você ser liberto, para você ser curado. Eu tive uma transformação radical, tanto na minha família. O Senhor trouxe à minha vida um milagre, a minha filha. Jesus, Ele é educado. Ele só vai entrar na sua vida, Ele só vai entrar no seu coração se você abrir as portas do seu coração para Ele e disser assim, Jesus, pode entrar que eu aceito.
E eu posso dizer convictamente que Ele vai mudar a sua vida para melhor. Hoje eu posso dizer que eu sou uma verdadeira discípula. Posso dizer que hoje eu estou aprendendo a cada dia aqui na comunidade. Jesus, Ele está aqui de braços abertos esperando você vir para este lugar. Eu queria convidar vocês, para vocês conhecerem esse Jesus, esse Deus grandioso, que Ele é na nossa vida. Eu te convido. Vem pra cá. Para que você esteja aqui com a gente e fazer parte dessa grande família. Que eu creio que você vai sair daqui totalmente transformada, assim como eu fui e sou transformada. Porque só Deus sabe do teu coração. Para Deus nada é impossível. Venha e faça parte desta comunidade. Vocês estão todos convidados para a comunidade cristã. Estamos aqui de braços abertos. Você será muito, muito bem-vindo. Você vai amar, eu tenho certeza que você vai gostar. E a palavra de Deus nos diz que conheceis a verdade e a verdade vos libertará.